mensagem de hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 em diante, e ilustrado pelo livro Apocalipse Explicado, número 815, parte 5. O título da nossa mensagem de hoje é A Mulher Cananeia Adorando ao Senhor. Nos diz a palavra que, verso 21, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esta passagem, no verso número 24, é o ponto central da nossa reflexão, como primeira parte da mensagem, e temos também a segunda parte da mensagem. Quando o Senhor disse na sua palavra que ele estava pelas partes de Tiro e Sidom, aqui está representando os conhecimentos, o Senhor visitando os conhecimentos que sua igreja tem acerca dele. Mas também no verso número 22, aparece uma mulher da cidade de Canaã, então uma cananeia. Esta mulher, né, que saindo das cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente, miseravelmente endemoniada. Por a cidade de Canaã, os cananeus, né, se entendem os povos que eram idólatras. Então, este tipo de idolatria é a característica desses povos que o Senhor, no início, tinha como princípio não se misturar à igreja israelita. Nós vemos essa história em várias, né, que Abraão ou Isaac era, como se fala assim, proibido entrar em contato, muito menos se casarem. Os filhos entreguem às filhas ou as filhas entreguem aos filhos, cananeus, porque a característica dele era idolatria. E a idolatria tem por, como se fala assim, por princípio, a partir das coisas naturais, avançar ou descer para as coisas sensuais, para as coisas cada vez mais densas. Então, o Senhor não respondeu ante este clamado da mulher cananeia. Ela clamando e gritando: Senhor, filho de Davi, né? Então o Senhor não responde. Este silêncio justamente representa o silêncio do céu, onde o Senhor está realizando uma mudança de estado. O Senhor tem silêncio, mas ele está examinando não somente o momento presente, ele está olhando para todo o passado. E como o Senhor disse assim, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então ele está vendo como que ele pode salvar toda essa igreja externa. Então ele está vendo uma pessoa está representando a igreja. Agora o Senhor tem que salvar essa igreja. Então existem umas exigências para que uma igreja seja salva. Porque o Senhor salva, mas a igreja também tem que mostrar sua inclinação, uma atitude de querer ser salvos. Aleluia. Né? Porque o Senhor não vai salvar cada um de nós contra a nossa vontade. Deus. O Senhor coloca os meios necessários para que nós aprendamos uma verdade e assim a nossa vontade é mudada para coisas boas. Então, o Senhor fica em silêncio. É o exame, capítulo 8 do Apocalipse. E o céu ficou em silêncio por quase meia hora. Não? Então, este silêncio é o tempo necessário para a mudança de estado. Por que silêncio? Né? Porque eram muitos graves os pecados. É como se você se espanta diante de uma tragédia.
algo que você é surpreso. Nem palavras tem, né? Então, o Senhor está olhando com essa serenidade característica dele. Então, mas os discípulos dizem para ele, né? Senhor, atenda. Mas o Senhor responde assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ovelhas significa aqueles que estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas perderam o rumo. Muitas vezes tomaram decisões a partir de interpretações erradas, comportamentos errados. Então, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se alguém quer ser sarado, curado, alcançado pela mão do Senhor, essa pessoa ou essa igreja tem que entrar para dentro da casa de Israel e ser ovelha, né? Deixar de ser cabrito, porque cabrito significa aqueles que estão fora da igreja. Ele tem que ser ovelha, é obediência. Então, ele entra para dentro da igreja, e dentro da igreja, como se fala assim, é sarado, mas tem certas características, princípios, para ser admitido dentro desse aprisco, né, que se chama Igreja Reino dos Céus. Então, o Senhor disse, eu não fui enviado senão as ovelhas, né? Então, quando se trata do Senhor enviado, não está se falando de um enviado que foi para fazer alguma coisa. Não, eu sou o enviado, né? E esse o enviado é o próprio Senhor Jeová prometendo que ele enviaria o seu filho, ou seja, algo gerado por ele, para estar conosco, Emmanuel. Então, esse Emmanuel é o enviado. Então, eu, Jeová, me enviei. Isso significa o enviado, senão as ovelhas. Ele tem um alvo, ele tem um foco, salvar a igreja e todos aqueles que estão dentro da igreja. Então, o Senhor está olhando para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que já têm um conhecimento espiritual, mas foi se perdendo, foi dissipando por muitas vezes pelas coisas do mundo, pelo ego, né? O amor de si foi prevalecendo. Então, o amor ao Senhor foi se dissipando nas pessoas, mas o Senhor veio a resgatar. Então, diz no verso número 25, que então, chegando ela, o adorou. Esta parte é muito interessante, porque a adoração envolve muita coisa. Não é somente se jogar no chão, porque ninguém engana o Senhor, né? O adorou. Então, dizem os escritos, Apocalipse explicado, número 815, ele fala dos 3 requisitos que envolve uma adoração. Primeiro, reconhecer que o Senhor é onipotente. É o primeiro. Segundo, ter intuição do reconhecimento, ou seja, que somente Ele é Deus. Terceiro, arrependimento. Tendo estes 3, a adoração é aceita. Faltando um destes 3, não tem assunto, porque é uma adoração simplesmente de boca, não de coração, né? Então, o pedido que esta mulher está fazendo, diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha, voltando para o verso número 22, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ainda que nós vejamos isto de um olhar natural, uma filha endemoniada, né? Que se debate, que se bate, que cai para aqui, para lá, vê-se no fogo, vê-se na água. Aqui está representando a afeição pela verdade. A afeição pela verdade que muitas vezes está em muitas pessoas. Mas conhece a verdade, deseja conhecer a verdade e, como fala, né, a casa construída sobre areia. Vem uma tentação, vem uma dificuldade, acaba negando imediatamente. Imediatamente. Então, minha filha está miseravelmente endemoniada, significa esse tipo de afeição. Conhece algo da palavra, já está tergiversando,
alterando, querendo tirar proveito dessa verdade que ela está aprendendo, que essa pessoa está aprendendo. Essa é a filha endemoniada, né? Então, esta mulher está levando esse estado dentro dela, porque os filhos são extensão da pessoa, não? Um filho é como se fosse você, é sua extensão, é você mesmo. Então, o Senhor está olhando todo esse quadro, e esse quadro o Senhor vai salvar. A afeição pela verdade precisa estar sarada. Porque se a afeição pela verdade está doente, né? Então a pessoa não tem iniciativas. A pessoa, como se fala assim, sempre está num estado de letargia. Nada motiva ela. Principalmente para falar a verdade e fazer o bem. Não. Por isso que é terrivelmente em estado de letargia, paralisada, né? Ainda que tenha um movimento natural, mas espiritualmente ninguém mais consegue, como se fala, animar essa pessoa, totalmente desanimada, né? Então, esse estado dessa mulher. Então, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ela o adorou. E a adoração dela estava incluindo estes três requisitos: reconhecer, intuição do reconhecimento e o arrependimento. Então, disse-lhe o Senhor: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Não é bom. O Senhor não está falando por desprezo. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Porque por cachorrinhos, né, por cães, se entende aqueles que estão fora da igreja. Então, os que estão fora da igreja, você vai fazer um bem, isso significa pão, dar um pão. Não é bom pegar o pão. Pão significa um bem. Dos filhos, aqueles que são da casa, e dar-lo aos cachorrinhos. Um bem que é para os que estão dentro da igreja, dar-lo para os que estão fora. Porque se tu faz um bem àquele que está fora, que geralmente está no mal, o bem que tu faz, eles se tornam mais maus que anteriormente, porque você está alimentando o mal. Para mudar uma pessoa que está no mal e trazê-la para o bem, não é você fazendo bem, é ensinando a verdade. E a verdade, nessa pessoa, vai mudar sua atitude. Então, o caminho não é pela vontade, é pelo entendimento. E você tem que alcançar essa pessoa que está lá fora e trazer para dentro da casa de Israel. Dentro para as verdades, dentro das, como se fala, as coisas espirituais. Então, não é bom ajudar uma pessoa, é bom ensinar uma pessoa. Então, isso é muito melhor que oferecer uma coisa, um pão, ou seja, um bem. Não? Melhor ensine uma verdade. E você ajuda melhor. Você já está avisando muito, muito. Tua ajuda não está sendo assim, como você fala assim, por impulso. Se você sabe pensar, você vai querer o bem dessa pessoa para sempre. Então, ensine uma verdade. Porque a verdade vai entrar na mente da pessoa e vai tirar o estado que deixa ela nesse estado ruim. Então, precisa. Então, o Senhor diz, não é bom. Por isso que o Senhor fala assim, né? Não deis pérolas, né, aos porcos, nem aos cães, as joias, as pedras preciosas. Por quê? Pedra preciosa, pérolas, são verdades espirituais que eles vão desprezar, vão pisar. Não está falando de você botar um cordão no cachorro, não está falando disso. Está falando de verdades espirituais, né? Então, eles são com verdades. Começa, você tem que conhecer as verdades naturais e explicadas espiritualmente, para eles irem se aproximando para dentro da casa e mudar seu estado, tá? De corvo, ele se torna uma pomba, de dragão, ele se torna um cordeiro. Esse é o milagre do Senhor. Está na alçada do Senhor. Mas cabe a nós ir trazendo para, como se fala assim, a estalagem. Muitos terrivelmente endemoniados, muitos terrivelmente, como se fala assim, em estado de letargia, de pessimismo, de negatismo,
devem ser trazidos para ser instruídos dentro da casa. Aqui dentro da casa, eles são sarados pelo Senhor. Então, a isso se refere quando o Senhor fala, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aqui vem o momento que a mulher declara sua confissão de fé com respeito ao arrependimento. Aquele que se arrepende significa que o terceiro ponto já significa que ele já reconheceu e já tem uma intuição do reconhecimento com quem ele está falando. Ele não está falando com um ser humano, não está falando com um pastor, não está falando com um rabino, ele está falando com o próprio Deus onipotente. Aleluia. Né? Então, agora eu vou me arrepender, porque estou falando com meu Criador. Então, ela responde, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus servos. Glória a Deus. Né? Ou seja, ela está mostrando uma postura que, por mais último que seja, ela quer estar dentro dos limites da igreja. Por mais, como se fala, simples que seja o seu uso, ela quer estar ao serviço das verdades, por mais que sejam externas, mas que sejam verdades genuínas. Ainda que ela não entenda o conceito da teologia elevada, mas com seu próprio pouco entendimento, que o Senhor fala aqui mais para frente, com seu pouco, ela receber mais verdades conforme o que ela sabe. Porque o amor de Deus nós recebemos conforme as verdades espirituais que nós conhecemos. O Senhor não nos dá mais amor do que nós podemos receber. E a medida do amor que Ele nos dá é na proporção das verdades espirituais que nós estamos vivendo. Interessante. Então, isso significa, ainda que seja no último da igreja ou do céu, eu quero alimentar dessas migalhas. Glória a Jesus. Ou seja, ela mudou seu estado. Deus Esta sabe. mulher era cananeia, saiu do estado igreja, fora da igreja, cananeia, ela foi levada para o estado de Sidom. Estado de Cananeia significa aqueles que estão na idolatria. Estado de Tiro e Sidom significa aqueles que estão nos conhecimentos. Ela foi levada. E esse conhecimento, nesse reconhecimento, ela reconheceu o Senhor. Teve uma intuição que ele era Deus e, continuando a intuição, ela se arrependeu. Maravilha, Jesus. Oh, mulher, grande é tua fé. Jesus. Imagina, oh, mulher, grande é tua fé, diz o Senhor. Diz, seja feito para contigo como tu desejas. Maravilha, Jesus. Disse, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Coisa linda, Jesus. Desde aquela hora. Ou seja, a afeição pela verdade, que são, né, a doutrina da verdade, desde aquela hora, ela já não se desvia mais, já não se distrai mais com coisas do mundo, com vaidade do mundo, com o amor de si, não se distrai mais, porque agora tem uma direção, como a direção que o Senhor tem. Ele que diz, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel têm um foco, para nós também termos esse foco, né? Para nós termos esse foco. Então, quando nós temos esse foco, aconteceu um milagre. Ou seja, nós já não estamos agindo como a filha endemoniada. Aprende uma verdade, tira e Sidom e desce para o cananeu, onde se torna idólatra. Aprende uma verdade e desce. Aprende uma verdade, duvida. Aprende uma verdade, a verdade, nega. Essa é a filha endemoniada. Essa pessoa foi curada. Agora não tem mais essas variantes no seu pensamento. Agora ela só tem um foco. A palavra de Deus, reconhecer ao Senhor e viver conforme os seus mandamentos. Pronto, ganhou o reino dos céus. Aleluia. A bênção já está nessa pessoa, já está na igreja. É assim que o Senhor resgata toda uma igreja. Né? De perdida que era o povo cananeu, lê os povos cananeus, toda aquela genealogia dos povos cananeus. Todos são idolatrias, com suas qualidades cada vez piores. Sacrifício de crianças, Moloque. Sacrifício para crianças existia naquela época. Imagina, pegar um bebezinho, para quê? Né? Matar uma criança, porque está adorando um... Não.
Então, o Senhor tirou todos esses povos, né? Com esta história da mulher cananeia. O Senhor está resgatando. Então, isso significa que o Senhor, o poder do Senhor, todo o poder me dado nos céus e na terra, ele vai para o passado, para o presente e para o futuro. Ele não é somente ele é eterno. Ele abarca todos os tempos. Então, o Senhor salvou, né? Salvou sendo salva esta mulher, sendo curada, porque curar significa salvar. Curar e salvar é a mesma palavra. Tá? Ela foi curada, a filha, então foi restabelecida a fé verdadeira nessa mulher. Como você fala assim, a afeição pelas verdades, que são iniciativas, agora iniciativas espirituais, mas agora está dentro da casa de Israel. Para que isso também aconteça conosco. Né? Oremos assim para que o Senhor faça esse milagre em nós. Que pode ser que nós aprendemos uma coisa e os nossos atos estamos negando que nós acabamos de aprender. Coisas tão lindas, né? Coisas tão maravilhosas. Então, para não estar descendo e subindo, é subir para descer para o povo cananeu e depois subir para Tiro e Sidom, que Tiro e Sidom significa os conhecimentos. Para não permanecermos nos conhecimentos. Somente, né? E a partir dos conhecimentos, nós sermos elevados através do 1, 2 e 3. Reconhecimento, intuição do reconhecimento e arrependimento. Então, esse milagre ecoe, para que ecoe em nós, que tanto estamos precisando. Então, que o Senhor abençoe esta mensagem de hoje, que sirva de reflexão durante a semana, e sempre nesta reflexão, nós nos incluamos, né, dentro desta história. Se saibamos, né, não somente pedir, não, saibamos nos render. Aleluia. Né, como esta mulher, né, adorou, né? adorar ao Senhor. Glória a Deus. Não interessa qual estado. Adorar ao Senhor, e o Senhor certamente nos abençoará. Porque Amém. Nós reconhecemos, temos uma intuição do reconhecimento e nos arrependemos. Tem que ter esses três. Faltando um, nada feito. Tem que ter, principalmente, arrependimento. Então, arrependimento abre as portas das bênçãos. E que nós sejamos abençoados pelo nosso Senhor, é o nosso desejo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.